Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje teremos uma aula inédita, ao vivo aqui no estúdio, para apoiar você, estudante, e você, professor, que está aí trabalhando nessa recuperação intensiva, para prosseguir com seus estudos na série seguinte e não deixar a peteca cair. Então, você que está aí firme e forte na recuperação, seja muito bem-vindo a mais essa aula, que é sobre o imaginário republicano, a habilidade aí do ano da segunda série do ensino médio, a habilidade aí do terceiro bimestre, que a gente vai estar retomando com vocês nesse momento de recuperação. Para interagir conosco aqui na nossa aula, participar e contribuir com a aula de hoje, a gente conta com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse. Boa noite, garotada do segundo ano do ensino médio. Já são 15 para as 18 horas, é hora da aula de história, então já vão se preparando, pegando o seu material, já ficando a postos para você compreender a aula de hoje. E como diziam os antigos, professora Luíse, que carga d'água é essa de imaginário republicano? Pois é, a gente vai trabalhar aqui, inclusive por meio de imagens, a gente vai mostrar para vocês que um regime político que está sendo implementado, muitas vezes ele precisa encontrar um apoio popular. E esse apoio popular pode vir de várias maneiras que vão ali reforçar a ideia de que aquele novo modelo é o ideal ou ainda que o modelo anterior não é mais adequado. Então, sem dar mais spoilers aí da aula, que a gente vai fazer análise de bastante imagens aí para vocês entenderem isso, vamos apresentar os objetivos e a habilidade da nossa aula. Vamos lá? Hoje, a nossa aula tem como objetivo apresentar e problematizar alguns dos principais símbolos nacionais construídos por diferentes forças e agentes sociais no contexto do movimento republicano brasileiro no século XIX. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo é analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à formação histórica da sociedade brasileira, né? Essa habilidade não foi contemplada nas aulas da segunda série aí durante o ano letivo de 2020, mas ela foi selecionada como uma habilidade de recuperação, então é por isso que a gente está trazendo essa aula aqui para vocês hoje. Vamos começar então com uma atividade de análise de imagens. Olha aí. Observem essas imagens, estudantes. Uma delas eu até trouxe aí em aulas anteriores que eu bem me lembro. A pergunta acerca das imagens é a seguinte: qual imagem da figura de Tiradentes as obras abaixo buscam construir? As duas obras retratam Tiradentes. Essa imagem quer associar ele a alguma outra figura, quer construir algum tipo de ideário acerca do Tiradentes? O que vocês acham? Em 2 minutos, a gente volta.
voltamos para a interação. E, professora Luíse, a imagem que o estudante ele vai desenvolver acerca, a imagem na sua mente que ele vai desenvolver acerca da análise das imagens que foram mostradas, talvez seja aquela que eu esteja pensando aqui também, principalmente a imagem da esquerda, que nos parece que o Tiradentes ele traz ali uma áurea de um Cristo europeu. Exatamente, né? Então faça ali a associação com a figura de Cristo, o Cristo renascentista, né? O Cristo branco, de cabelos longos, barba longa, olhos claros, que foi uma imagem que ficou bastante impressa no imaginário das pessoas de séculos atrás. A gente sabe que as obras do Renascimento aí foram muito emblemáticas e até hoje a maioria das pessoas, quando tentam criar uma imagem mental de Jesus, né, de Cristo, é uma imagem muito parecida com essa. Vamos dar uma olhadinha que eu vou apresentar para vocês alguns pontos das obras que vão nos dar essa pista de que tentou se associar a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus, tá? Nas duas imagens, lembrando que as duas foram produzidas em 1893, ou seja, apenas 4 anos após a proclamação da República, as duas trazem crucifixos. Uma aqui na mão do padre, que parece que está pedindo clemência, Deus, tenha misericórdia desse homem que está prestes a ser enforcado, está aqui a corda pendurada ao pescoço dele, né? E na imagem aqui do nosso lado direito, que é do Pedro Américo, um conhecido pintor desse momento, desse período, final de Império, início da República, nós também temos ao lado de Tiradentes um crucifixo com a imagem de Cristo, né, ao lado do corpo esquartejado de Tiradentes. Inclusive, essa é uma imagem bastante forte, né, bastante violenta, mostrando aí o corpo esquartejado com o Cristo ao lado, para criar aquela ideia de pessoa que se sacrificou por uma causa, uma pessoa que é considerada um mártir, né? Cristo, de certa forma, foi exatamente isso, um mártir, né? E tentou-se fazer essa conexão dessas duas figuras aí para reforçar, né, que Tiradentes foi um mártir da República. Mas, professora, o Tiradentes, que eu me lembro, que nós já tivemos uma aula de conjuração mineira aqui, com certeza o seu professor aí na escola também trabalhou esse objeto do conhecimento com vocês. Eu me lembro, Pro, que o Tiradentes ele foi morto em 1789, né? A Conjuração Mineira foi em 1789, isso. 100 anos antes da proclamação da República. Como que eles conseguiram relacionar, né? Justamente as pessoas, né, as pessoas que estavam envolvidas com o chamado movimento republicano, que tinham interesse em criar na população brasileira esse imaginário a República como sendo a salvação da pátria, né? Eles foram resgatar no passado recente do Brasil naquele momento. Qual movimento tentou implementar a República, que foi contra a monarquia portuguesa, que foi contra a colônia, e aí eles localizaram lá, 100 anos antes, nós tivemos a Conjuração Mineira. Nós sabemos, nós vimos isso aqui no Centro de Mídias, que uma das pautas, né, da Conjuração Mineira, um dos pontos que eles defendiam era a proclamação da República, né, com a capital do Brasil, no caso a capital de Minas, que eles queriam emancipar, sendo a cidade de São João del Rei. Já já a gente vai ver isso. Mas temos um detalhe aí que a gente vai voltar nas duas imagens ali do nosso exercício, vou pedir para colocar na tela novamente. Olha que interessante, né? Nessa primeira obra, a gente tem um homem negro ajoelhado e parece que está chorando porque está com as mãos no rosto, né? É como se diz assim, olha, aquele que poderia promover a liberdade para os escravizados está sendo morto nesse momento, né? A gente viu que não era pauta
pelo menos de parte dos conjurados lá na Conjuração Mineira, não era a pauta deles a abolição da escravatura. Mas, via de regra, boa parte dos republicanos aí nesse final de século XIX, sim, defendiam aí a abolição da escravatura. Então, eles conseguiram representar nessas imagens, né, um pouco do ideário que os republicanos gostariam de defender e que a população brasileira abraçasse aí. Só para a gente terminar a análise da imagem, o último elemento também que nos traz essa ideia de sacrifício, de mártir, né, de alguém quase que um santo protetor da República, né? Na primeira imagem, vou pedir para voltar na tela, nós temos aqui uma pomba branca, né, que a gente sabe que nas religiões cristãs representa o Espírito Santo. Então, vocês vejam a carga de símbolos sacros, religiosos, que foram colocados em obras que tinham um objetivo político, né, professor Carlos? Bem interessante aí. Então, para começar, a gente já tem essas duas imagens que a gente vai concluir que elas estão voltadas, elas têm o interesse de reforçar a República como um modelo ideal. República essa recém-implantada no Brasil, aí, já que essas obras são de 1893 e a República foi proclamada em 1889. Certo? Vou deixar uma dica de livro para vocês no próximo slide. Perdão, vamos retomar um pouquinho a Conjuração Mineira e eu vou deixar a dica não de livro ainda, mas da aula da Conjuração Mineira que a gente já trabalhou aqui no Centro de Mídias. Dá uma olhadinha na tela. Então, só para vocês retomarem aí, a Conjuração Mineira foi um movimento que também ficou conhecido como Inconfidência Mineira, ocorreu em 1789 e foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas, tendo como uma das reivindicações proclamar a República em Minas Gerais, com a capital em São João del Rei, e como consequência a condenação de Tiradentes. A Conjuração ficou esquecida por praticamente todo o período imperial, né? Então, esses 100 anos que separam a Conjuração Mineira da proclamação da República, essa história se esqueceu, né? Então, foram resgatar essa história, né? Os republicanos resgataram essa figura de Tiradentes como uma espécie de mártir antimonarquista na ocasião da proclamação da República e ao longo da chamada República da Espada, que são esses primeiros anos aí da República no Brasil. E como que eles fizeram esse resgate? Fizeram por meio de uma narrativa que buscou romper com os símbolos do império, tá? Então, para a gente retomar aí por completo, fica a dica nesse QR Code, vocês vão ter acesso à nossa aula aqui do Centro de Mídias, que eu e o professor Carlos ministramos aqui, sobre a Conjuração Mineira e também sobre a Conjuração Baiana, para que vocês tenham aí uma retomada mais completa, mais contextualizada. Agora sim, na próxima tela, a gente vai ter a indicação do livro Formação das Almas. Dá uma olhadinha. Então, vocês podem procurar, de repente, na biblioteca da escola de vocês, no retorno presencial, ou por outras vias aí, o livro A Formação das Almas, do historiador José Murilo de Carvalho. Nessa obra, o historiador mostra que a criação de símbolos e heróis ocorreu por meio da arte, nesse contexto da República, né? O imaginário da República ele se valeu muito da arte e da propaganda e foi fundamental para criar, junto à população, uma identificação com o novo regime que se propunha, a República, ou fomentar a ideia de necessidade de ruptura com o regime vigente, que é a monarquia. Então, as obras desse período eram permeadas de mensagens subliminares, né, sobre ou combatendo a monarquia ou valorizando a república. Na próxima tela, eu também vou deixar uma dica para que vocês conheçam o trabalho do Ângelo Agostini. Dá uma olhada. O Ângelo Agostini foi uma dessas figuras responsáveis por fomentar esse ideário antimonarquista. Ele próprio se posicionava pessoalmente como uma pessoa antimonarquia e abolicionista. E ele, como cartunista, que foi um dos mais importantes aí, na época era o mais importante artista gráfico do Segundo Reinado, tá? Mesmo com essa importância toda, não pense que ele caiu nas graças do imperador Dom Pedro II, não. Pelo contrário, como vocês podem ver nessa imagem aí, ele colocou o
Dom Pedro II dormindo, né, com pilhas de jornais, como quem diz assim, o imperador já é um senhorzinho, já está meio incapacitado, com preguiça de tocar essa nave chamada Império Brasileiro, e ainda por cima, né, dorme, lê, não é uma pessoa comprometida com a política, comprometida com as causas. Então, enquanto o povo está lutando pela abolição da escravatura, pela uma mudança na política, esse cara está fazendo o quê? Ele está dormindo, né? A pátria acontece enquanto o imperador dorme, mais ou menos essa é a ideia. E muitas das capas da revista Ilustrada, que era aí dirigida, né, editada pelo Ângelo Agostini, tinham esse teor de crítica ferrenha ao Império, crítica ferrenha ao Dom Pedro II e reforço dos ideais abolicionistas. Ele traz isso bastante nas suas capas. Então, se vocês colocarem em qualquer plataforma de busca na internet, Ângelo Agostini, imagens, vai vir uma série de capas da revista Ilustrada aí, essa importante publicação brasileira. Todas elas documentos históricos importantíssimos para esse período aí de transição do Império para a República. E para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui, mais ainda, a gente vai ver uma obra chamada A Pátria. Dá uma olhadinha aí na tela. A obra Pátria é do artista Pedro Bruno e idealiza a confecção da bandeira do Brasil, com um casal de idosos ao fundo representando a monarquia. Professora, onde está esse casal ao fundo que eu não estou vendo? Então vão aparecer duas setinhas aí para vocês. Lá no fundo, olha aí, nas áreas mais escuras da tela, nós temos uma senhora aqui, que eu tenho certeza que vocês mal estão conseguindo identificar. E aqui tem um senhorzinho, os dois estão na área escura, cabisbaixos, tristes, porque eles representam o velho. O que é o velho? O império que está saindo de cena nesse momento. Então, eles estão ao fundo da cena, o velho, o obsoleto, que não nos serve mais. Ao contrário, né, nos pontos iluminados, o que nós temos aí na nossa tela? Nós temos mães, uma aqui num gesto bastante terno, né, de acalentar um bebê. Nós temos um outro bebê aqui no chão brincando com uma estrelinha, né, uma criança também ao fundo. Todas essas figuras representando o novo, uma pátria nova, que são as crianças sendo criadas, cuidadas, né, por pessoas que estão promovendo aí esse novo regime, a implantação desse novo regime, que estão representadas pelas mães, né? Então, tipo, com muito zelo, com muito carinho, só o carinho que uma mãe pode ter, nós estamos dando à luz ao novo Brasil, né? O Brasil republicano. Então, olha só, quão apaixonada é essa tela, né? Então, esse tipo de coisa reforça esse ideário republicano, esse imaginário, né? É um novo, é alguma coisa que vai ser muito positiva para o país. E no hino nacional, professora Luísa, a pátria brasileira, ela é representada como uma mãe gentil. Exatamente. Então, é a figura da pátria, da mãe, e os filhos dessa pátria. Mas, professora Luísa, eu estava lembrando de algo muito interessante aqui. A Conjuração Mineira, ela vai acontecer, ela vai representar um dos elementos que estão fazendo ruir o sistema colonial português. Isso. Então, a emergência, né, a força da República, ela está chegando no Brasil no mesmo momento em que está explodindo a Revolução Francesa lá na França, né? A Bastilha está caindo. Então, a força da República, ela está chegando no Brasil antes mesmo da Revolução Francesa. Então, do ponto de vista maior, né, mais macro, a República está vindo com força. E no Brasil, esse imaginário é bem interessante, né? Não é simplesmente uma obra de arte, é um retrato do nascimento de uma forma e um sistema de governo. Exatamente. Então, bem importante isso que o professor Carlos pontuou para a gente fazer as correspondências corretas, né? Entender
quais e por que alguns eventos históricos anteriores, como a Conjuração Mineira, foram resgatados aí pelos republicanos. Certo? Agora a gente vai apresentar aí alguns elementos, alguns fatos, alguns eventos que vão dar aí sequência à implementação da República no nosso país. O primeiro deles é o Manifesto Republicano. Dá uma olhadinha aí na tela. O Manifesto Republicano foi uma declaração publicada pelos membros dissidentes do Partido Liberal, liderados por Quintino Bocaiúva e Joaquim Saldanha Marinho. Ambos haviam decidido formar um clube republicano no Rio de Janeiro, com o ideário da derrubada da monarquia e o estabelecimento da República Federativa no país. Para vocês verem aí o teor, né, o sentido, base desse documento, a gente sintetiza isso numa frase contida nele, que é: somos da América e queremos ser americanos, também muito afetados pelo movimento, né, da independência dos Estados Unidos, essa questão de ruptura total com a metrópole Portugal, com a monarquia, né? Então eles queriam um regime feito, né, estabelecido, pensado e gerido por pessoas, né, brasileiras. Lembrando que o Dom Pedro II pertence à família real portuguesa, né? Ele é neto aí do Dom João VI, o rei português que veio transferir a corte para o Brasil, como nós já vimos também em aulas anteriores, tá? Nesse QR Code que está aparecendo na tela, vocês vão ter acesso à íntegra do Manifesto Republicano de 1870. Então, é através desse manifesto que esse movimento se inicia. E um outro evento que vai aparecer na tela seguinte é a Convenção de Itu. Tá? A Convenção de Itu foi realizada em 1873 na cidade de Itu, no interior de São Paulo, e reuniu republicanos de diversos municípios paulistas. Na ocasião, foi aprovada a criação de uma Assembleia Republicana que se reuniria periodicamente. Dessa convenção participaram 133 representantes, dos quais 78 eram cafeicultores e 55 de outros setores sociais e econômicos, como profissionais liberais e empresários, tá? Então nós temos aí esses grupos que vão formar, né, esse grupo de republicanos aí, claro que também com interesses muito pertinentes a esses grupos, tá? Vamos lembrar que os cafeicultores, nesse momento, são a locomotiva econômica do país, né? A economia brasileira está assentada sob o pilar que é o café, né? Então, é aquela história, quem detém o poder econômico também quer deter o poder político, quer exercer o poder político. Lembra da Revolução Francesa, por exemplo? Os burgueses tinham poder econômico e queriam também participar da política. Houve todo aquele movimento que culminou no fim da monarquia absolutista na França. Aqui é quase que essa mesma base, só com nuances diferentes, nuances aí brasileiras, as questões brasileiras aí. Então, só para a gente encerrar ali a análise da nossa tela, voltando para ela, então nós temos aí os liberais e os cafeicultores que fundaram posteriormente, vou pedir para fazer a entrada aí, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Então, são esses grupos que vão formar esse primeiro partido aí, que tem na cartilha a República, né, como modelo que eles pretendem representar aí. E por último, desses eventos todos que vão aí dar sequência a esse movimento da República no país, nós temos a fundação do Clube Militar em 1887, já ali pertinho da proclamação. Com o fim da Guerra do Paraguai e as crises e conflitos militares que se espalhavam pelo país, a classe militar via a necessidade de buscar uma maior organização para um melhor debate e defesa dos seus interesses. No dia 26 de junho de 1887, em uma sala no Clube Naval, cedida pelo presidente do clube, Custódio José de Mello, foi realizada a assembleia que criou oficialmente o Clube Militar, aclamando o Marechal Deodoro da Fonseca, sim, ele mesmo, como primeiro presidente do clube. Os oficiais que formavam o clube militar eram abertamente abolicionistas, o que desagradava o imperador, que, por vezes, tentou dificultar o funcionamento do
clube. Então, o pessoal que fundou o PRP aqui em São Paulo, na Convenção de Itu, eram os chamados moderados, formados ali por cafeicultores e profissionais liberais. Já o povo do Rio de Janeiro era formado essencialmente por militares, uma vez que o Rio de Janeiro era a capital do Império, e eles eram considerados os exaltados. Certo? Para a gente entender um pouco melhor essa questão dos militares representarem um grupo pró-abolição da escravatura, a gente vai assistir um videozinho. Já já a gente volta. O processo foi muito rápido. Em maio de 1888, o governo apresentou o projeto de lei que abolia a escravidão no Império, o Senado e a Câmara discutiram e aprovaram a proposta, e a princesa Isabel colocou sua assinatura na célebre Lei Áurea. Antes disso, porém, várias iniciativas haviam questionado a realidade escravocrata do Brasil. Neste vídeo, vamos conhecer os principais eventos que antecederam a abolição da escravatura no país. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição do Brasil, o deputado José Bonifácio de Andrada e Silva propõe que a Carta Magna acabe com a escravidão no Império. Mas a ideia não vinga, tampouco a Assembleia Constituinte, que é dissolvida por Dom Pedro I sem conseguir aprovar a Constituição. Para reconhecer a independência do Brasil, o Reino Unido impõe uma série de exigências, como a eliminação do tráfico de escravos. Em 1826, os dois países assinam um acordo com essa previsão. A lei correspondente vem em 1831 e fica conhecida como Lei Feijó, mas acaba virando letra morta. Incomodado com um pouco o caso do Brasil, o Reino Unido cria em 1845 uma lei que lhe dá poder para aprisionar qualquer barco negreiro que estiver navegando em águas internacionais. Sob pressão, o Brasil aprova em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, finalmente reprimindo de fato o tráfico de escravos. Em 1864 tem início a Guerra do Paraguai. Diante da falta de voluntários, os escravos são empurrados para lutar no país vizinho. Quando voltam, ganham como prêmio a liberdade. A sociedade então começa a questionar a escravidão. No fim da guerra, além disso, surge uma contradição. Vitorioso, o Brasil escravocrata obriga o Paraguai derrotado a abolir a escravatura em seu território. Em 1871, entra em vigor a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A norma estabelece que todos os filhos de escravos nascerão livres. A ideia do Império, com isso, é fazer uma abolição lenta, gradual e segura. Sem mais nenhum escravo novo a partir de então, o Brasil naturalmente deixaria de ter escravos por volta de 1930. 14 anos depois, em 1885, é aprovada a Lei dos Sexagenários. Também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, a norma prevê que todos os escravos obterão a liberdade assim que chegarem aos 60 anos. Trata-se de mais uma lei que busca a abolição gradual, sem choque para os grandes fazendeiros. Em 1887, o presidente do Clube Militar e futuro presidente da República, Deodoro da Fonseca, escreve à princesa Isabel pedindo que os soldados do exército deixem de ser destacados para capturar negros fugitivos. Deodoro argumenta: impossível, senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre. Em maio de 1888, a princesa Isabel discursa para deputados e senadores. A extinção do elemento servil é hoje a aspiração aclamada por todas as classes. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Dias depois desse discurso, a Câmara e o Senado aprovam a abolição da escravidão, sem nenhum centavo de indenização para os proprietários.
Então, vocês viram aí, né, destacando de toda essa linha do tempo que o vídeo nos apresentou, a relação entre militares e o movimento abolicionista surge ali na Guerra do Paraguai, quando muitos dos escravizados foram recrutados para trabalhar aí como soldados no Exército Brasileiro, garantindo, contribuindo fortemente para a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, e uma das contrapartidas foi: escravizado, se você engrossar as fileiras do Exército Brasileiro, você vai ganhar em troca a liberdade. E aí, numa sociedade escravocrata, fica muito difícil você fazer essa retribuição aos escravizados que participaram. E aí começa-se toda a pressão, né, para que a abolição da escravatura ocorra por parte também dos militares. Além disso, nós vimos ali no vídeo que uma dos pontos, né, que o Paraguai derrotado teve que obedecer foi abolir os escravizados do Paraguai. Mas aí o Brasil, escravocrata, exige que o Paraguai seja mão de obra livre, assalariada. Cadê? Tá esquisito, né? Tá incoerente. Então, tudo isso só vai contribuir para a pressão dentro da sociedade brasileira, e os militares vão botar muita pressão nisso para a abolição da escravatura aí. Certo? Na próxima tela, a gente vai ver aí as influências do positivismo. Agora a gente vai falar das influências filosóficas, né, acerca desse imaginário republicano aí. Então, a gente já começa problematizando uma frase muito recorrente, que vocês já veem em toda parte, que é a frase que está na nossa bandeira nacional: ordem e progresso. De onde vem isso, né? Então, olha só. Nós temos aqui os militares, que a gente já viu que compôs aí o grupo dos exaltados, né, dos republicanos mais exaltados. Então, eles acreditavam que nas questões de crise, né, se o Brasil tivesse sofrendo alguma crise, principalmente a social, cabem aos militares exercer uma intervenção de uma forma pragmática. Entendam como quiser esse pragmatismo aí. É uma solução rápida, certeira, assertiva, para estabelecer uma ordem social. Então, os militares, a gente vai linkar com a ideia de ordem. São os militares que vão promover a ordem, tá? E esta ordem social, ela é necessária ao desenvolvimento econômico via industrialização, com autonomia política para os estados. Então, vocês vejam que o progresso seria financiado aí pelos cafeicultores. Mas, professora, cafeicultor, café é rural. E a gente está falando de industrialização, não tem a ver uma coisa com a outra. Na verdade, tem, porque era do capital gerado com o café, né, que sairia aí os recursos necessários para a implementação da indústria no Brasil. Tanto é que muitos cafeicultores diversificavam suas atividades, construindo empresas, indústrias nas cidades, né, nos meios urbanos do Brasil naquele momento. Então, vocês vejam, a ordem cabe aos militares, o progresso cabe aos cafeicultores. Então, vocês vejam que eles já se organizaram aí nesse modelo republicano, cada um teria a sua parte. E para a gente finalizar lá a nossa tela, as elites urbanas, né, vão embarcar nessa onda chamada república, porque eles esperam que, uma vez que a república se estabeleça, eles vão conseguir a representatividade política que eles sempre quiseram. O direito a voto, né, o direito a ser votado, a ser elegível, né, e assim por diante. Então, vocês vejam que foi um grande casamento desses três setores da sociedade aí: militares, cafeicultores e elites urbanas. Vamos ver a raiz filosófica disso? Próxima tela. Então, olha só, gente. Aí, na nossa próxima tela, a gente vai ter uma bandeira, né? Essa bandeira, como vocês podem ver, ela é muito parecida com uma bandeira que vocês conhecem, né? Que bandeira seria essa? Olha só, listras, estrelas, um retângulo azul. Então, essa é a primeira bandeira republicana criada por Rui Barbosa, usada entre 15 e 19 de novembro, ou seja, ela só durou 4 dias. Com qual bandeira essa primeira versão se parece? Existe alguma razão para essa similaridade? Em 2 minutos a gente volta.
Voltamos para a interação. Professora Luíse, essa bandeira, ela tem a cara da bandeira norte-americana. Exatamente, tem a cara da bandeira dos Estados Unidos, né? Então vocês vejam aí as listras, né? Na bandeira americana elas representam ali as 13 colônias, né? E as estrelas, os 50 estados. Aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né, professor? Só mudou um pouquinho as cores, né? E a bandeira ficou essa. E essa bandeira durou apenas 4 dias, como eu falei. E eu comentei também mais anteriormente na nossa aula que o movimento de independência dos Estados Unidos, que saiu de uma condição de colônia da Inglaterra para uma república, era aí um exemplo, né, de movimento bem sucedido aí por parte dos republicanos. Mas o fato é que esta bandeira não vingou, porque existem outros elementos aí que vai compor o ideário, que vai ser traduzido na forma de bandeira nacional, que é a bandeira que a gente conhece, né? A gente já viu lá a questão do Ordem e Progresso, que tem tudo a ver com o positivismo. Vai aparecer aí na tela para vocês, essa corrente filosófica que eu não vou me aprofundar muito, mas vejam aí a frase do principal filósofo dessa corrente positivista, que é o Augusto Comte, o Augusto Comte. O amor como princípio, a ordem como base e o progresso por fim. Tanto é que algumas pessoas defendiam que o certo é que na bandeira nacional tivesse escrito amor, ordem e progresso. Mas aí os militares e os cafeicultores se identificaram mais com a ordem, com o progresso, e é o que foi parar ali na nossa bandeira nacional. Nada romântico ele. Nada romântico ele, certo? Vamos dar uma olhadinha então na evolução aí da construção da nossa bandeira nacional? Dá uma olhadinha na tela. Então, no fim, gente, a referência era com o que já tinha. Nós já vimos em aulas anteriores que esta versão aqui da bandeira, né, produzida pelo Debré, tinha as cores amarela e verde para representar a Casa de Bragança e a Casa do Habsburgo. Tá? E esta bandeira azul aqui era a bandeira do Reino do Brasil. Então, vocês vejam, né, o retângulo verde, o losango amarelo, um círculo no meio com uma faixa, isso tudo foi condensado em uma ideia só. Então, vamos pegar a referência do que a gente já tem e fazer um bem bolado, um mesclado, para compor a bandeira atual. E nós já tivemos aí algumas curiosidades sobre a bandeira brasileira que a gente vai apresentar rapidinho para vocês. Tá? Então, a primeira coisa aqui, vocês vão achar facilmente essa imagem na internet, para ver com mais detalhes, o link inclusive está aqui embaixo, que existe uma lei de 71 que estabelece a posição de cada estrela aí na nossa bandeira. E cada estrelinha aqui vai representar um estado brasileiro. O estado de São Paulo é a estrela 14, que é essa aqui, ó. Tá? Então, cada estrela representa um estado da federação, e aqui nós temos algumas constelações que foram aí representadas nesses círculos, né? Como a do Cruzeiro do Sul, que é a mais conhecida, também na bandeira. Então, as estrelinhas não foram espalhadas de qualquer jeito na nossa bandeira, elas têm uma posição e um simbolismo. Professor, o que a bandeira de São Paulo está fazendo perdida aqui? Pois é, uma das versões da nossa bandeira, que é de 1888, é essa que foi reaproveitada como a bandeira de São Paulo. Só está faltando o Acre aqui, mas acrescentando o Acre é a atual bandeira do estado de São Paulo. Então você vê que nada se perde, tudo se reaproveita, inclusive as bandeiras. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Professor Carlos, muito obrigada pela participação aqui. Bem legal, muito interessante esse imaginário. Vamos lá, pessoal. Então, na próxima aula a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau.